A paz do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, a paz do nome, Yahvé, Pai Celeste. Nós vamos fazer uma introdução ao estudo do Apocalipse, o estudo da teologia pré-tribulacionista milenar. Antes de começar, queria explicar para os ouvintes que a teologia escatológica do milênio apocalíptico, ela tem algumas discussões a respeito com os teólogos atuais. Alguns são pré-tribulacionistas, ou seja, Jesus vem uma primeira vez em glória para arrebatar sua igreja às nuvens. E depois de 7 anos, das bodas do Cordeiro nos céus, ele volta com todos os seus santos para julgar os degolados, as vítimas do anticristo, e começar o milênio de 1000 anos na Terra. E depois do milênio, depois de 1000 anos, ele retorna, ele faz novo céu, nova terra, né? Ele recomeça o universo no juízo final de um trono branco, sem céu e sem terra. Essa é a visão pré-tribulacionista, um resumo. A pós-tribulacionista, ela crê, e a milenista, ela não crê que há 1000 anos, mas 1000 anos é esse tempo da igreja, e a volta de Jesus é apenas no final, uma só, e para julgar e separar o joio do trigo. E a igreja será ressurreta junto com os ímpios para esse julgamento. Aí, primeira contradição da visão pós-tribulacionista é que não haverá céu nem terra no julgamento dos ímpios. Então, não faz sentido a ressurreição dos santos nessa mesma época estarem com os ímpios do inferno. Então, é uma das contradições. E existem outras tantas. Outra contradição é que a tribulação de 7 anos do anticristo sofrerá o furor da ira de Deus e a destruição da terra como vingança de Deus para a posse do reino do tabernáculo caído de Davi em Jerusalém e o início do milênio. Então, a igreja, os vivos, que creem, estariam sofrendo a ira, o furor da ira de Deus, coisa que é contra a teologia de Paulo e é contra a teologia de Pedro. É uma outra grande contradição que as visões pós-tribulacionistas não conseguem resolver. Portanto, cremos que a visão bíblica e hermenêutica correta de exegese é a pré-tribulacionista. Essa ocorre, então, depois do capítulo 5, onde os anciãos estão representando a igreja ressurreta com vestes brancas, coroa de ouro, trono, junto com Cristo e o Pai. Daí do capítulo 6 em diante, até o capítulo 19, trata-se do tempo de grande furor da ira de Deus sobre as nações, sobre o anticristo. E encerra no capítulo 21, 20, 21 e 22, na glorificação da Jerusalém Celeste, do Cordeiro com a sua noiva, em suas bodas, para todo sempre. Então essa visão resume da visão da teologia pré-tribulacionista, que é a visão mais correta e mais harmoniosa com as profecias bíblicas do milênio e do Cordeiro. Portanto, não se deixe enganar com as outras versões, pois elas trazem contradições e trazem muito sofrimento psicológico aos cristãos que querem entender um pouco mais sobre a escatologia geral da volta de Cristo. Um detalhe também, a primeira ressurreição, que se refere do milênio, capítulo 20 de Apocalipse, se refere à ressurreição do milênio e não à nossa universal antes do milênio, antes da grande tribulação. Nós seremos arrebatados nas nuvens, como nos revelou Paulo na sua teologia. Pelos méritos de Cristo, nós recebemos sua justiça e receberemos o corpo celestial.
que está em 1 Coríntios 15, verso 51 em diante. Portanto, esta é a configuração e o cenário da nossa glorificação com Cristo para sempre. Os 144.000 que aparecem no capítulo 7, capítulo 11 de Apocalipse, selados, são das 12 tribos de Israel, 12.000 de cada tribo, que percorrerão a terra nesse período de grande furor da ira de Deus, resgatando os remanescentes que creem em Cristo como Messias em Israel. É difícil, é quase impossível fazer ou imaginar o que será esse grande furor da ira de Deus derramado nesse período de 7 anos contra o anticristo e suas tropas do Armagedon, que parece já se compor com esse governo mundial da ONU que está bombardeando judeus e cristãos na Ucrânia pelo Conselho de Segurança, qual Putin é um dos membros, e a perseguição a Israel, com suas 250 resoluções contrárias a Israel, que é o tabernáculo de Deus levantado na terra para o milênio. Então essa foi um pequeno resumo, procure estudos, nós temos outras informações sobre a tribulação, sobre a vinda de Cristo e principalmente olhe a série sobre o atestado de óbito de Jesus Cristo e a prova da sua gloriosa ressurreição, impressão no sudário de Turim, em luz, em laser, da imagem do seu corpo crucificado. Esse que falou aula foi oferecimento do Ministério Igreja de Jesus, foi um breve resumo da escatologia geral da segunda vinda de Cristo para a igreja e para vingar os seus do anticristo. Paz e graça.